Em muitos países, o 1º de maio é um dia de protesto, um dia marcado por greves, manifestações e até confrontos. Mas no Brasil, essa mesma data ganhou um significado bem diferente. Por aqui, ela ganhou ares de celebração, de discurso oficial do governo. E não só isso, virou também, de certa forma, uma celebração ao próprio Estado. E isso não aconteceu por acaso, claro. E o principal responsável por essa transformação sutil foi um dos presidentes mais importantes e controversos da nossa história, o Getúlio Vargas. Mas antes de falarmos sobre como se deu esse processo todo, eu vou começar falando da origem dessa data. O 1º de maio tem origem nas lutas por direitos trabalhistas no século XIX, no movimento que começou nos Estados Unidos. Naquele contexto, os trabalhadores iam às ruas exigir melhores condições, redução da jornada e direitos básicos. Para se ter uma ideia, uma das principais exigências das pessoas era a redução da carga horária para 8 horas diárias. Acima de tudo, era um movimento de enfrentamento, um marco na história em que os trabalhadores se colocaram contra os abusos dos patrões, e muitas vezes contra o próprio Estado. Aliás, o estopim que acabou fazendo os ânimos se aflorarem e a repressão estatal ao movimento se intensificar, teria sido um artefato explosivo arremessado no meio da multidão na direção dos policiais. Com a explosão, um policial acabou perdendo a vida. Líderes do movimento revoltoso foram perseguidos como resposta do Estado, mesmo não havendo provas da ligação direta destes com o ocorrido. Essa situação ainda se perdurou por alguns anos e inspirou sindicatos e movimentos políticos de outros países a aderirem a essa pauta de busca por direitos. E por muito tempo, o 1º de maio ficou conhecido por isso, um símbolo de luta. Mas, para deixar claro, não foi algo instantâneo. No Brasil, por exemplo, essa luta dos trabalhadores só ganhou força de verdade com a greve geral de 1917, ali no pós-guerra. Tudo bem, até agora falamos de movimentos de luta por direitos trabalhistas, de pressão do povo por mudanças e da lembrança dessa data como um momento de luta. Mas quando que isso começa a mudar de sentido? Bem, ela começa a mudar durante o governo de Getúlio Vargas, principalmente a partir do período do Estado Novo. Nesse momento, Vargas passa a utilizar o 1º de maio, que era um feriado reconhecido no Brasil desde 1925, de uma forma muito estratégica. Em vez de um dia de pressão popular, a data passa a ser ocupada pelo próprio governo. Discursos, eventos públicos, anúncios importantes. Um dos maiores exemplos disso é a criação da CLT, que foi anunciada justamente no 1º de maio. E não há quem discorde que o velho Getúlio é uma figura interessantíssima, né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu me pego vendo vídeos antigos de várias pessoas do passado, e eu tento imaginar quem de fato era essa pessoa que hoje a gente só conhece basicamente através de livros de história. E o Vargas é um desses caras. Assistindo aqui mesmo no YouTube alguns discursos dele, é possível observar nos comentários desses vídeos um certo sentimento aflorado ainda. Tem gente que gosta, tem gente que detesta, mas algo que todos concordam é que o velho tinha habilidade para falar com as massas. E no dia 1º de maio de 1951, Getúlio Vargas faz um discurso histórico em São Januário, que é o estádio do Vasco da Gama. Nesse discurso, ele convoca os trabalhadores a apoiarem ele. Como o 1º de maio tinha virado uma data tão importante para ele, nada mais lógico do que utilizar esse momento para, na sua volta ao poder, reafirmar seu capital político. Em um dos trechos, ele falou até para os sindicatos formarem uma frente ampla em defesa do seu governo. Ou seja, na sua volta, ele buscava se blindar através do povo. Eu vou ler aqui parte do discurso dele. Preciso de vós, trabalhadores do Brasil, meus amigos, meus companheiros de uma longa jornada. Preciso de vós tanto quanto precisais de mim. Preciso da vossa união. Preciso que vos organizeis solidamente em sindicatos. Preciso que formeis um bloco forte e coeso ao lado do governo.
A mensagem era clara. O Estado não era mais o alvo das reivindicações. Ele se apresentava como responsável por atender essas demandas. A justificativa que Vargas usa para esse pedido em particular é que precisa desse apoio para que seu governo não fique nas mãos dos sabotadores e nem refém dos especuladores e dos gananciosos. Esse tipo de discurso mostra bem o papel que o 1º de maio passou a desempenhar. Não era só mais um dia de reivindicação. Era também um momento de construção política e até de celebração de uma figura. E é aqui que está a virada mais interessante. Aos poucos, o sentido da data foi sendo ressignificado. O que antes era um dia de confronto passa a ser um dia de aproximação. O que antes representava pressão passa a representar comemoração. E o que antes colocava o trabalhador em oposição ao poder, agora colocava o trabalhador ao lado dele. E com a apropriação desse discurso por parte do presidente, o Estado deixa de ser o alvo das críticas. E quem assume agora o ônus da responsabilidade pelos erros é justamente quem não concorda com ele. Que é basicamente o que o Getúlio estava dizendo. É o tal do eu quero fazer, mas eles não deixam. E assim o governo passa a ocupar o objeto da celebração, deixando um pouco de lado aquilo que nasceu como luta independente. E talvez a pergunta que fica seja justamente essa. O 1º de maio no Brasil ainda é um dia de luta? Ou se transformou em outra coisa ao longo do tempo? Porque quando o significado de uma data muda, não é só a comemoração que muda junto. É também a forma como a gente enxerga a própria história. Enfim, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa um like e se inscreve no canal. Até a próxima!